Meus irmãos, eu quero convidar a igreja que abra sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Gênesis. E eu quero mencionar apenas um versículo deste capítulo, que é o versículo 31. Como os irmãos, a maioria sabe aqui, nós estamos falando um pouquinho sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis e a atualidade dele para os nossos dias. E ao compreendermos, então, a vontade de Deus expressa nesses 3 capítulos, nós entendemos não só a dinâmica deste mundo, mas para onde o Senhor o está levando. E nesta noite a minha intenção é meditarmos como uma forma de aplicação dos 2 primeiros capítulos, se nós cremos que Deus é o Criador, que tudo veio das suas mãos, Ele chamou à existência aquilo que não era, que não existia. Nós, então, precisamos colocar isto em prática na nossa vida. Vivermos no mundo de Deus de acordo com a vontade de Deus, a direção do Senhor. Então, a partir do capítulo 1, versículo 31, nós vamos ler aqui apenas este versículo, nós vamos meditar como nós podemos viver no mundo de Deus. Se Ele criou, como nós podemos viver neste mundo que Ele criou? Então a palavra de Deus diz assim para nós: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Vamos orar? Pai Celestial, nós nos dirigimos ao Senhor neste instante, em oração, em clamor, pedindo ao Senhor que de fato, através do Teu Espírito, o Senhor aplique em nossos corações a Tua palavra. E que, Senhor, o Senhor mesmo nos dirija em toda a vontade do Senhor. Que toda distração, tudo aquilo que possa roubar a preciosidade da Tua palavra em nós, seja repreendida pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando a gente olha os salmos de Davi, nós encontramos muitos salmos escritos por Davi, exaltando então o Deus Criador. E ele está correto em fazer isso. Quando olhamos então alguns seres glorificados ali em Apocalipse capítulo 4, nós os encontramos cantando e louvando ao Senhor como Criador, em Apocalipse 4. Quando nós chegamos em Apocalipse 5, nós encontramos esses mesmos seres cantando diante do trono ao Senhor como Salvador, como Redentor. Na verdade, entendemos que o mesmo Deus que criou todas as coisas, e como é expresso no capítulo 4 de Apocalipse, naquele louvor dos seres celestiais, é o mesmo Deus que providencia a salvação para o seu povo. Então é correto que pensarmos que as duas coisas andam juntas, a redenção e a criação. E quando nós ouvimos o Senhor Jesus, então, falando, nós o encontramos exatamente falando sobre isso, como Deus, então, cria todas as coisas e recria o homem segundo a sua própria imagem e semelhança. Bem, nós encontramos, então, muitas ideias. Os ateus vão dizer que o universo não passa de um acidente ordenado. Nós encontramos os agnósticos, então, dizendo que Deus criou, mas eles não sabem muito bem sobre isso e, na verdade, nem se preocupam com tal coisa. Encontramos os teístas dizendo também que Deus criou todas as coisas, mas em algum momento da criação abandonou a criação à sua própria sorte, e eles então fizeram a teoria do relógio à corda. Quando então os teístas ensinam que Deus criou, e como um relojoeiro que cria o relógio e dá corda nele, e agora este relógio está por sua própria conta e risco, assim também Deus fez com o universo.
Mas nós declaramos de forma diferente. Nós declaramos como cristãos que creem na palavra de Deus e na inerrância desta palavra e de que, na verdade, Gênesis, capítulos de 1 a 3, é um livro de história. Aqui está dizendo, então, acerca de como Deus ordenou todas as coisas e criou. Nós não estamos falando aqui de um relato simbólico da criação, nós não estamos falando aqui de uma historinha, nós não estamos falando aqui de um mito, mas nós estamos falando de algo real acontecido na história, desde o seu primeiro momento, quando Deus começa a trazer todas as coisas à existência. Olha, você pode escolher a ideia que achar mais interessante. Cada um de nós, na verdade, somos livres para isso, mas nós precisamos nos atentar, porque a escolha que você fizer, a escolha que você colocar para a sua vida, o tipo de vida que você escolher, ela determinará então o seu destino eterno. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Bom, como cristão, como crentes que creem na palavra de Deus, nós precisamos então entender que Deus não só fez o universo, e é isso que nós vimos nesses 2 primeiros capítulos, Ele cria todas as coisas, Ele põe ordem no caos, Ele coloca todos os seres viventes e as plantas e tudo aquilo que Ele cria, os astros numa órbita perfeita, os seres viventes então com cada função segundo a sua espécie, as árvores então e as plantas produzem segundo a sua espécie, e finalmente o homem criado também deve seguir uma ordem determinada pelo seu Criador. E olha, meus irmãos, nós que cremos na palavra de Deus, precisamos nos atentar. Será que de fato eu tenho seguido esta ordem que Deus estabeleceu para mim? Ao criar o ser humano, será que eu agora, como filho e filha do Todo-Poderoso, eu tenho de fato observado como que Deus quer que eu viva neste mundo? Às vezes, sem nos apercebermos, muitas vezes, nós começamos a viver como este mundo estabelece. Bom, todo mundo faz, as coisas são assim desde que eu nasci, os meus pais faziam, os meus amigos fazem, então, necessariamente eu tenho que fazer também. E eu quero chamar a atenção para nós nesta noite, que Deus então estabelece, aquele que controla o universo, controla também a maneira que nós devemos viver nele. E Ele estabelece que como nós devemos viver aqui. Bom, primeiro, a palavra de Deus nos ensina que se você crê que Deus criou todas as coisas e que governa cada uma delas, Ele te chama e chama a mim para que adoremos somente a Ele. E esta é de fato a ordem que Ele dá a Adão. E o Salmo 33, os versículos 8 e 9, nós vemos o salmista lembrando acerca disto. Olha, você vive no mundo de Deus. Você crê que Deus criou todas as coisas. Então Ele te convida a adorar somente a Ele. Veja lá o Salmo 33, os versículos 8 e 9. Quando o salmista diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Por quê? E o salmista então vai dizer: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então o salmista vai chamar a nossa atenção para o temor a Deus, porque foi Ele que trouxe à existência todas as coisas. Você e eu vivemos no mundo de Deus. A criação, então, revela a existência, o poder e a sabedoria de Deus. Então, a ideia de que este mundo surgiu acidentalmente por uma explosão, e essa explosão então trouxe ordem, cada coisa em seu lugar,
esta ideia, esta teoria é tão provável como você dizer que alguém possa jogar uma bomba numa biblioteca e dessa explosão surgir as obras de Shakespeare. É a mesma ideia. Do caos não pode vir aquilo que é perfeito. Por isso que o salmista nos diz, olha, foi ele que trouxe a existência, ele que colocou cada detalhe na natureza, ele que colocou as ordens definidas, as quais então os cientistas não podem replicá-la, podem apenas descobri-las, porque elas já foram criadas. Então é este Deus, e a palavra do Senhor nos diz que chama a cada um de nós a adorar o nome do Senhor. Porque Paulo declara, lá em Romanos capítulo 1, quando a humanidade então começa a adorar a criatura em vez do Criador. E a partir do versículo 20, ele começa a falar sobre isso. Olha, as pessoas então começam a escolher as coisas criadas e começam a dar a elas o valor que deveria ser dado ao Criador. E como é fácil fazermos isso? E isso é uma deturpação daquilo que Deus criou. E ele fala, olha, você foi colocado no meu mundo para me adorar. Veja que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, versículo 20, quando ele fala, olha, a própria criação prova o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. É só olharmos para a obra de Deus, e nós então imediatamente podemos concluir, este Deus é todo-poderoso, que trouxe tudo isso à existência. Davi também nos lembra no Salmo 19, versículo 1, quando ele vai dizer para nós o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o que os teólogos chamam, disso aqui de revelação geral. Então, existe um ensinamento, dentro da teologia, baseado na Bíblia, que vai dizer, olha, a própria natureza, ela diz que tem um Criador. Então, os céus revelam isso. É o que o salmista está dizendo. Essa revelação geral já é suficiente para nós entendermos que por trás de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que nós olhamos o firmamento e olhamos a este mundo, dizemos, olha, de fato, isto é maravilhoso, é obra de algo ou alguém. Então, esta revelação geral, ela não é suficiente para a nossa salvação, é claro, precisamos de Jesus, mas ela já nos indica, que há um Criador. E é disso, então, que Davi está falando. Bom, na verdade, voltando aqui à ideia de Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele vai dizer que desde a queda, e é isso que Paulo vai dizer a partir do versículo 18 de Romanos 1, desde a queda, até os dias de Paulo e, consequentemente, até os nossos dias, não houve uma evolução do homem. Na verdade, o que Paulo traz aqui é que houve uma involução. E do que ele está falando? Ele não está falando do avanço tecnológico, ele não está falando do avanço cultural ou social, mas ele está falando da relação do homem que sai das mãos de Deus, e agora então, em vez deste homem glorificar a Deus, este homem involui, ele anda para trás, ele começa então numa escalada de idolatria, e observem que a idolatria, ela não está relacionada apenas a obras feitas de barro, pau, pedra e etc. Mas a idolatria também de ideias e pensamentos, idolatria de filosofias de vida, de curtições e etc., que acabam sendo então ídolos dentro do coração dos homens, os quais agora tiram os olhos do Criador e começam a fixá-lo nas coisas deste mundo. Veja então
meus irmãos, que nós percebemos que a palavra do Senhor, então, nos fala que a criação, o mundo que Deus criou, é para que vivamos nele em adoração a Deus, os quais, então, os homens se afastam e seguem os seus próprios caminhos. O grande teólogo Agostinho, do quarto século, ele escreveu uma frase que diz o seguinte: e assim o mundo te esquece, ó Criador, e apaixona-se por aquilo que tu criaste, em vez de amar a ti. E de fato, é exatamente isso que o homem acaba fazendo. Bom, também para vivermos neste mundo que o Senhor criou, um princípio, além da adoração somente ao Senhor, um princípio que nós aprendemos é que o Senhor nos chama para sermos bons despenseiros da criação. E talvez seja um assunto pouco falado em nosso meio cristão, mas veja que o Senhor nos coloca aqui e Ele nos dá algumas instruções muito claras de como nós devemos desfrutar da criação. Porque a criação, toda a obra criada, e quando eu falo a criação, não é só o meio ambiente, as árvores, os rios e toda essa beleza natural, mas quando nós falamos da criação, Deus coloca ordem na criação da seguinte forma também. É das mãos de Deus, e nós vamos ver isso na continuidade de Gênesis, que existisse a vida em sociedade. A vida em sociedade é uma criação de Deus. Não é uma invenção humana, como se do próprio homem viesse tal coisa. Não. Foi Deus que estabelece que o homem viva em sociedade. Foi Deus que estabelece que o homem produza nos campos, construa, que o homem, então, possa ter a tecnologia. Todas essas coisas, então, fazem parte deste pacote bendito que o Senhor entrega ao ser humano. E de tal forma Ele o faz, que tanto cristãos, crentes em Cristo, convertidos, filhos do Pai Celestial, quanto aqueles que não são, desfrutam destas bênçãos comuns. Tanto é que Jesus vai dizer que o Pai Celestial é bom, porque Ele faz chover para o justo e para o injusto, faz dar sol para o justo e para o injusto. Entretanto, nós, como cristãos que conhecemos a palavra de Deus, somos chamados com mais atenção a sermos bons despenseiros da criação. Então, dessa forma, nós encontramos o Senhor Deus falando a Adão e Eva, no capítulo 1, versículo 26, a partir do versículo 26, na verdade, né, até o 30, mas vamos ler aqui a partir do 28, o 26 e 27 fala da criação, e o 28, então, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Bom, nós vemos aqui então o Senhor falando para o homem: olha, tudo aquilo que eu criei, eu dou nas mãos de vocês. Tudo. Encham a terra, sujeitem a terra, vocês vão viver em sociedade, vocês vão construir, vocês vão fazer as coisas, desfrute-a, mas como bons despenseiros da criação. Aqui nessa primeira parte, em Gênesis, nós vemos que o Senhor entrega ao homem mantimento, e o homem aqui nesse momento, ele é vegetariano. A partir do capítulo 9, percebam que
ele já muda a dieta do homem, né? Quando ele vai dizer no capítulo 9, versículo 2, pavor e medo vos virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos será entregue. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. A partir então que o homem sai da arca, Noé e sua família, a sua dieta, então, é acrescentada aqui agora por todos os animais, sejam no mar, na terra, no ar, é dado ao homem como mantimento. Mas para que ele, então, possa agir como despenseiro e não como destruidor, porque destruir aquilo que Deus criou, seja a sua criação, ou seja a ordem social e tudo mais que ele fez, é pecar contra Deus, é pecar contra o Altíssimo. Então nós, como cristãos, e na verdade, quando você vai lendo Gênesis, isso vai sendo então desenvolvido. A partir do momento então que, por exemplo, Caim sai da presença de Deus, ele vai lá e faz uma cidade, e na verdade ele faz uma cidade longe da vontade do Senhor, e o problema de Caim não foi ter construído a cidade e vivido em sociedade, mas fazer isso sem a bênção do Senhor, o que resultou em todo aquele problema, quando o Senhor então verdadeiramente chama aqueles que ele queria e constrói uma solidez social. Então, como bons dispenseiros, nós precisamos entender que tudo que Deus coloca em suas mãos, então, seja ele dinheiro, seja ele algum tipo de liderança social, seja qualquer coisa da sua criação, da sua ordem, nós somos chamados para sermos bons despenseiros. Entendam, meus irmãos, que finalmente o Senhor estabelece uma lei ao povo de Israel. E essa lei, por exemplo, quando ele estabelece a lei do sábado para os israelitas, era para que descansasse o homem e descansasse o animal. Tanto é que o sábado, estabelecido em Israel, era para o descanso dos animais também, para que eles não fossem, então, sobrecarregados, maltratados, por causa da ordem da criação. Então, era uma prescrição de descanso total. Também a lei estabeleceu, lá em Deuteronômio, capítulo 22, acerca de animais perdidos e caídos. Então, havia na lei algumas ordens específicas. Se você encontrasse, por exemplo, só um exemplo que havia na lei, né, se você estivesse passeando e encontrasse um filhote de pássaro no chão, caído do ninho, então a lei dizia, a sua obrigação pegar este pássaro e colocá-lo de volta no ninho. Então muito antes de haver qualquer movimento de defesa ambientalista, estava lá a palavra de Deus dizendo, olha, sejam bons dispenseiros da criação. Então as crianças que aqui estão, né, tem que lembrar o seguinte, uma coisa muito prática, as crianças, não joguem lixo no chão. Não joguem lixo no chão, porque isso também é errado com aquilo que Deus criou. Então, preserve aquilo que Deus criou, porque é uma obediência que nós fazemos à palavra do Senhor. Eu me lembro que eu aprendi isso muito cedo, quer dizer, talvez não tão cedo assim, foi na minha adolescência, de que isso estava errado diante de Deus. E eu me lembro que eu chegava em casa com os bolsos cheios de papel, né, para jogar no lixo depois, para exatamente não jogar no meio da rua, né? Então, veja que são coisas práticas que a gente precisa entender que nós somos chamados para sermos despenseiros da criação. Então, a exploração e a destruição daquilo que Deus criou, seja
a exploração do meio ambiente em termos de destruição, ou da ordem social e tudo mais criada por Deus, é uma afronta ao Criador. E nós precisamos fugir disto. Nós precisamos entender que foi o nosso Deus que trouxe a ordem a tudo isto. E nós precisamos mantê-las, se nós cremos que foi Deus que a fez. Meus irmãos, também a palavra do Senhor nos diz, eu quero meditar aqui, que para vivermos neste mundo de Deus, crendo que Ele o criou, nós precisamos entender e confiar na providência de Deus e não nos preocuparmos com coisa alguma. Esse também é uma aplicação para nós. Pensem comigo. Se você crê, você diz assim, não, eu creio que Deus criou. Eu creio que em determinado momento, então, quando Deus, no seu plano eterno, disse, chegou a hora. Eu vou criar todas as coisas. Eu creio nisto, que Ele trouxe a existência. Se você crê nisto, que Ele trouxe a existência e ordem, então isso tem um impacto direto na sua e na minha ansiedade. Percebem isto? Que se o Todo-Poderoso criou as criaturas menores que existem, a vida microscópica, e criou os grandes astros e o universo tão imenso, e o universo não é infinito, o infinito é só Deus. A infinitude é um atributo da divindade e não do universo. Então, Ele pode cuidar de você, Ele pode cuidar de mim. Se Ele é criador e mantenedor, então isso significa que Ele cuida de você. E Jesus nos lembrou isso lá no Sermão do Monte. Quando lá em Mateus 6, Ele vai dizer, olha, dê uma olhada para os pássaros. Olhem para esses pássaros. E dê uma olhada para as plantas no campo. E ele diz acerca dos pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial sustenta cada um deles. Dê uma olhada lá nas plantas, elas também não fiam, elas não sabem fazer roupas, e elas não compram nas lojas, entretanto, aquele que as criou, as veste melhor do que se vestiu Salomão. E ele aplica então esta visão da criação, Jesus faz isto, dizendo para nós, por que você está ansioso? Por que você se preocupa tanto? Você não crê nesse Deus providente? Você não crê que Ele pode te sustentar, visto que Ele que te criou? Então, meus irmãos, os ateus e agnósticos, eles até têm direito de se preocupar. Pois, como disse alguém, eles não possuem qualquer meio invisível de sustento. Mas você e eu não. Nós temos um meio invisível de sustento. Aquele que está em seu coração e em sua vida. Ou a gente não crê nisto. Então, quando nós aplicamos isto à criação, o Deus Criador, a nossa realidade de preocupações e ansiedades, o nosso coração tem que se firmar na providência. E que é essa providência? A providência é que o Deus que trouxe a existência, todas as coisas, e criou você e eu, Ele vai sustentar você. Ele vai manter você. Ele vai ajudar você. Ele vai consolar você. Ele vai trazer a você aquilo que é da vontade dEle. Então, isto é a providência divina. Então, o salmista, lá no Salmo 104, versículo 27, ele nos lembrou acerca disto, dizendo assim, todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Então, ele está falando da criação. Ele está falando. Então,
A palavra de Deus nos lembra que quem traz o sustento para você e para mim não é o seu braço, não é a sua capacidade, não é o seu talento, mas é o Deus providente, o Deus criador. Lembrando que Eliseu, então, ele foi sustentado por corvos, e Deus, de alguma maneira, sempre providencia os meios para que nós sejamos sustentados, nós sejamos consolados e aquilo que é da vontade do Senhor chegue até nós. Veja, meus irmãos, precisamos nos lembrar que o nosso planeta, ele não está cambaleando pelo espaço, feito um bêbado, como muitos pensam, e que de repente um meteoro ou qualquer outro astro celestial possa se chocar com ele, de acordo com a órbita atravessada, que os dois então estão fazendo a mesma órbita e de repente isto venha acontecer. Ora, nós não confiamos no Deus que estabeleceu a órbita de cada planeta? Nós não confiamos que Deus estabeleceu os limites de cada um? Nós não confiamos que o Deus providente não tem uma falha na sua criação? Não há falha. Então, muitas vezes, nós podemos dizer que cremos em algumas coisas, mas começamos a nos preocupar com aqueles que não creem. E isso, na verdade, é apenas uma fé intelectual. Eu faço uma admissão teológica de fé, mas eu não tenho uma prática de fé. E isso é muito triste. E é por isto que vem a ansiedade em nosso coração. Então, a palavra de Deus nos garante uma coisa maravilhosa. O Deus que trabalhou na criação, Jesus Cristo diz que Ele continua trabalhando por nós. Olha só, o Deus que trabalhou na criação, continua trabalhando por você e por mim. Por que excessivamente se preocupar? Por que viver ansioso? Bom, é dessa maneira que Deus nos chama a viver no seu mundo. O mundo é dele. Ele é o Senhor deste mundo. E nós precisamos então entender como nós devemos viver nele. E ele vai dizer, viva no mundo que eu criei, sabendo que eu sou sustentador. Sabendo que há uma providência divina, para que você não ande ansioso. Mas também a palavra do Senhor fala sobre viver no mundo e orarmos. Ele fala sobre isso, sobre a oração. É uma aplicação também da criação, a oração. Então veja que Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus vai nos lembrar disso. Ele vai ligar a oração com a criação. Ele liga as duas coisas, oração com criação. Veja que quando a gente fala da criação, ela está ligada a tantas coisas que às vezes a gente não se atenta. Às vezes a gente acha que a criação é só lá em Gênesis e não tem nenhuma relação com o resto das práticas cristãs. Na verdade, ela tem todas as ligações. Se Deus, o Criador e Senhor do Universo, é nosso Pai, então faz sentido nós conversarmos com Ele sobre coisas que nos preocupam. E aí Jesus fala da oração. Mateus 7, 11, ele vai dizer, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então você não só vive no mundo de Deus, você pode falar com Ele, e Ele dará as boas coisas do seu mundo. No entanto, meus irmãos, alguém pode perguntar assim, bom, se está tudo traçado, se Deus sabe todas as coisas,
por que orar? Ou para que orar? E aí a palavra de Deus nos responde que aprove a Deus, assim foi da vontade de Deus, que ele respondesse ou trouxesse a sua vontade através das nossas orações. Então veja que as orações não mudam as coisas no céu. As orações mudam as coisas na terra. Então Deus, de fato, Ele não está nos ensinando que é a oração que estabelece o destino de todas as coisas, mas Ele está nos ensinando que Ele estabelece o destino e muitas coisas Ele aprove fazer através da oração do seu povo. E isso é algo maravilhoso na oração. Então veja que a palavra do Senhor vai nos dar algumas lições interessantes. Salmo 121, versículo 2, diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ore, porque o Criador é o teu Pai Celestial. E Ele pede que você e eu oremos a Ele. Também Ele nos ensina que a criação está ligada, a palavra do Senhor nos diz isso, a não termos medo de sofrermos por amor a Cristo. Outra verdade que está ligada à criação. Não tenha medo de sofrer por amor a Jesus. Então, Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, ele vai consolar os irmãos que estavam sofrendo perseguição com essa verdade, usando a criação. Ele vai dizer assim, 1 Pedro 4, 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ele está dizendo, olha, não tenha medo, porque a sua vida está segura nas mãos do Criador. Então a palavra grega aqui traduzida por encomendar, ele é um termo bancário, era usado nesse contexto bancário, né? E significava literalmente depositar para guardar em segurança. Então, é a ideia de que você coloca lá o seu recurso naquela transação bancária e você coloca lá, você pega o seu suado dinheirinho, né? E coloca lá confiando que aquele banco vai guardar o seu dinheiro, senão você não colocava, você colocava embaixo do colchão. Você coloca lá porque você confia que quando você precisar, você vai lá e ele vai estar ali, ali no mesmo lugar, né? Então essa é a palavra. Então depositar é exatamente isso, confiar de que ali será guardado. Então o apóstolo Pedro vai dizer, depositem em Deus, porque ali está seguro a sua vida. E não temam a perseguição. Então, o Criador é capaz de manter o universo coeso. Cada coisa. Por que que o Sol não se choca com os planetas? Porque é uma coesão. O universo está coeso. E Ele, então, também pode fazer o mesmo pela sua vida, pela sua família, por todas as coisas que te envolvem. O Deus que mantém este universo coeso é capaz também de manter a sua vida em harmonia. É só crermos que o Senhor o pode fazer. Veja, também, outro ensinamento aqui, é que para vivermos no mundo de Deus, Ele nos convida também a amarmos e servirmos uns aos outros. Então, Paulo, quando ele se dirige aos filósofos gregos, lá no Areópago, em Atos 17, melhor dizendo, né? Ele faz um discurso. Ele faz um discurso para aquelas pessoas que estão ali.
Na verdade, eram filósofos, né? E ele vai falar, entre outras coisas, que nós precisamos entender que Deus, então, nos chama a servirmos uns aos outros. Então, também o Senhor Jesus mostrou misericórdia tanto a gentios, como também ao seu povo. Na verdade, o que ele está dizendo para nós, que se nós cremos que Deus criou todas as coisas e criou todas as pessoas, aí há alguns princípios que nós não precisamos dos nossos dias para entender. Há um princípio de que Deus não te chamou para discriminar entre homens e mulheres, entre raças, entre etnias, entre situação social e nada disso. Deus nos chamou para fazermos o bem a todos. E diz para nós, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, meus irmãos, quando a gente pensa na criação, nós pensamos em amar e servir a criação de Deus, a humanidade. Nós pensamos em amar e servir aquilo que saiu das mãos do nosso Senhor. E por fim, outra aplicação que eu queria do capítulo 2 é que a criação nos leva também a entender que nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Veja só, Salmo 119, versículo 73, a palavra nos diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então aqui o salmista está falando da criação. Então, diante disso, ele vai fazer a seguinte aplicação: ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Então veja que há uma relação íntima entre a criação e entre entender o Deus da criação. E é isso que o salmista está dizendo. Se eu creio que Deus me fez, isso me leva agora a querer entendê-lo. E como nós podemos entender acerca de Deus? Lendo a sua palavra. Lendo a palavra do Senhor. Veja que muitas pessoas levam uma vida, primeiro, sem entender quem é Deus e sem entender quem Ele é. Ele vive nesse mundo num voo cego. Ele não sabe, ele não entende, ele pode até crer. Como eu falei, ele pode ter até uma fé que a gente chama intelectual. Ah, não, eu creio que Deus é Criador. Mas ele não entende nada acerca do Criador. E por não entender nada acerca do Criador, ele não entende nada acerca de si mesmo. Qual é o seu lugar? O que Deus quer que ele faça? Para onde Deus quer que ele vá? Qual o caminho? Por quê? Porque ele não se interessa em aprender acerca do Senhor. Levar a vida sem obedecer à palavra de Deus é como pilotar um avião sem antes ter lido o manual do voo do piloto e sem frequentar uma escola de aviação. Certamente, tal piloto ou projeto de piloto está fadado a uma queda e tanto. Viver nesse mundo sem entender a direção de Deus, quem é Deus, quem somos nós, o que o Senhor espera do seu povo, qual deve ser um dos nossos papéis. E veja que toda a confusão que nós enfrentamos hoje, confusões sociais, então nós vivemos momentos onde homens não querem mais ser homens e mulheres não querem mais ser mulheres. Nós vivemos um momento de total incoerência de acordo com aquilo que o Senhor criou. E um dos grandes motivos, primeiro, muitos não querem saber quem é Deus, quem Ele é.
E muitos não querem saber quem são. Eles são levados pelos seus próprios sentimentos, pelas teorias presentes, pelos seus próprios impulsos, e se esquecem que não somos nós, nem a sociedade que dita as regras, mas é aquele que criou todas as coisas. Entendendo que o Senhor tem um propósito divino a cada um de nós, mas nós só podemos entendê-lo, nós só podemos descobri-lo quando nós então nos debruçamos sobre a palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 138, versículo 8, ele nos lembra o seguinte: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então o salmista está dizendo o seguinte aqui para mim: o que compete a mim, o Senhor certamente vai me ajudar a cumprir, porque Ele não desampara as obras das suas mãos. Por que o mundo está num voo cego? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. Desprezaram aquilo que o Senhor estabeleceu e criou. Deus é o Criador, e Ele deu à sua criação a sua palavra, para que ela compreenda como operar, como viver nessa criação e fazer aquilo que o Senhor deseja. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos lembrar, como cristãos, você e eu, que finalmente, como cristãos, nós temos o Senhor Jesus. Finalmente, a revelação máxima da palavra de Deus, no que tudo se converge, é a pessoa de Cristo. Como o apóstolo Paulo declara, Ele é a revelação de Deus, Ele é o cumprimento da vontade de Deus, e nós só podemos ter uma vida significativa quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós, de fato, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, entendemos que Ele morreu na cruz por nós, para a nossa salvação. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor, de fato, a você e a mim, faça entender como viver nessa criação maravilhosa que o Senhor estabelece. Vamos orar?